Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ludmila Pimentel, eu sou professora da Escola de Dança da UFBA, sou líder do Elétrico, grupo de pesquisa em ciberdança, juntamente com a professora Mirella Mise, e eu pertenço ao programa de pós-graduação em dança e também ao pós-graduação em artes visuais da Escola de Belas Artes. Bem, vocês verão a seguir nessa mesa redonda vários autores, e na maioria artistas e autores numa mesma pessoa, discutindo, trazendo conceitos diversos sobre o corpo. O corpo, que sempre foi tido como instrumento, né? Era algo que se definia da dança. Hoje em dia, nós ampliamos que o corpo seria o próprio lugar onde a dança se constitui, mas é a partir do corpo que geramos dança. Então, a instância que nos é mais preciosa e cara é a instância do corpo. E por isso que esses pesquisadores se debruçam e se interessam tanto por conceituar, investigar teoricamente e artisticamente essa entidade corpo. Ao longo da mesa, vocês vão ver diversos autores trazendo, então, diferentes concepções do corpo, e eu peço que vocês façam um esforço de tentar, mesmo que não estejamos, né, fisicamente no mesmo espaço com essa mesa redonda, que vocês tentem transbordar as falas de cada um, porque em muitos momentos essas falas se encontram, se perpassam. Eu vou começar então com o meu tema específico, o corpo-imagem na dança digital. Gostaria de ressaltar que o Elétrico vem pesquisando desde 2001, né, como primeiro grupo de pesquisa da Escola de Dança da UFBA, o corpo na interface com as tecnologias digitais. E hoje em dia a gente ainda coloca tecnologias digitais entre parênteses ou não, porque também nos interessa investigar sobre a performance, sobre também tecnologias analógicas, mas de uma maneira geral, nossa pesquisa maior de corpo e intermedialidade abarca o corpo em suas interfaces conceituais metodológicas dentro do campo de conhecimento que estamos chamando desde 2015 de dança digital. O meu tema aqui com vocês é sobre o corpo-imagem na dança digital. Faço uma breve revisão de que na minha dissertação de mestrado eu investiguei e ofereci o conceito de cibercorpo, mesclando referências teóricas do corpo em Merleau-Ponty e em outros autores com o conceito de ciberespaço, principalmente de uma obra chamada Cyberspace First Steps, que foi uma coletânea teórica sobre o conceito de ciberespaço. Na tese de doutorado, eu já defendi o conceito de corpo híbrido em suas 3 variações, certo? Onde eu analisava categorias do corpo com as tecnologias digitais e elencava então 3 subcategorias. Bem, isso foi 2008. Claro que cabe sempre as revisões, as atualizações, e eu acho que um pesquisador basicamente prioriza isso. Então, em 2019, eu junto com a professora Adriana Bittencourt, nós no Artitec 2020, na cidade de Braga, nós anunciamos a categoria do corpo-imagem na dança digital e primeiros passos para dançar com Deleuze, porque era a primeira vez, inclusive, que eu estava usando Deleuze como referência teórica. Então,
O que vocês estão assistindo como imagem principal é justamente disso que me interessa falar, que o corpo da dança não é apenas atrelado ao corpo-movimento, e sim que a história da dança seja revista, a historiografia da dança seja revista, para que tratemos da dança como uma historiografia de corpos-imagem. Deleuze, ele nos oferta, a partir das teses de Bergson, três enunciados que nos muito caros, né, importantes, que eu vou elencar aqui para vocês, né? Então, a partir de Matière et Mémoire de 1896, o Deleuze, em 1983, vai se aproveitar, assim como nós, das teses de Bergson, para elencar. Bem, que na primeira tese de Bergson, a gente afirma junto com Deleuze que o espaço percorrido é passado e o movimento é presente. Então, sendo que o espaço percorrido é possível de ser dividido. Mas é importante ressaltar nessa tese que não se pode reconstituir o movimento através de posições no espaço ou de instantes no tempo. Na dança, podemos aplicar essa primeira tese perfeitamente, já que estamos acostumados a criar coreografias que são evidências das trajetórias do movimento no espaço percorrido. O movimento, ou o conjunto deles, se constitui assim e surge justamente nos intervalos de espaço que percorre, constituindo-se a coreografia numa arte da grafia do movimento no espaço. Bem, é também importante que dentro dessa primeira tese, Deleuze nos torna didático ao explicar que o cinema opera por meio de fotogramas, de cortes imóveis, 24 imagens por segundo. Mas o que assistimos ao cinema não é o fotograma, quadro a quadro, e sim uma imagem média, a qual o movimento não se acrescenta, não se inclui, ao contrário, o movimento pertence à imagem média enquanto dado imediato. Essa premissa é muito importante para a dança. O conceito de imagem média é que aqui nos interessa e que foi aplicado no paper. Na segunda tese, brevemente vamos falar que há duas maneiras de reconstituir o movimento, uma antiga e uma moderna. Na maneira antiga, na tese de Bergson, o movimento remete a elementos inteligíveis, formas ou ideias que são elas próprias, eternas e imóveis. O movimento assim concebido seria, portanto, a passagem regulada de uma forma a outra, isto é, uma ordem de poses ou de instantes privilegiados como a dança. Essa é a maneira antiga. O que nos interessa aqui seria na maneira moderna, né? Porque a dança aí vai se constituir numa síntese inteligível do movimento, uma análise sensível do movimento e concordante como se constituíram a astronomia moderna, a física moderna e a geometria moderna, em última instância. A ciência moderna se define, sobretudo, por constituir o tempo em uma variável independente. É dessa maneira que a dança, desde a modernidade, a partir do final do século XIX e prossegue até os dias atuais, é concordante com essa premissa. A dança não mais é somente como a soma de instantes privilegiados, mas um instante qualquer. E dessa maneira, mesmo que o movimento fosse recomposto, ele não era mais recomposto a partir de elementos formais transcendentes, as poses, mas a partir dos elementos materiais imanentes, que seriam os cortes. Junto com a terceira tese de Bergson, a gente pode dizer que o movimento exprime algo mais significativo que apenas a mudança na duração ou no todo, pois o movimento remete sempre à mudança, à migração, a uma variação sazonal. Junto com essas três premissas de Bergson Deleuze é que a gente pode aqui
oferecer que o corpo que dança é basicamente, primariamente, um corpo-imagem. Não necessariamente o corpo-imagem da dança digital. O corpo-imagem é a categoria, é a instância primária do corpo que dança, seja ela na dança digital ou não. Vamos explicar um pouco mais isso. A partir de Bergson, e também nos oferta enunciados filosóficos sobre a entidade do corpo, ele nos oferta, sendo nossos corpos habitantes de um mundo onde imagem é igual a movimento, e sendo que o conjunto de imagens se constitui no plano da imanência, ele retoma a referência de Bergson, no caso, Deleuze retoma a referência de Bergson, para enfatizar aqui, dizer que meu corpo é matéria, ou dizer que ele é imagem, sendo que todas as imagens se confundem com suas ações e reações, e é essa possibilidade que se constitui a variação universal da dança. Bem, em sua tipologia da imagem, nós teríamos 4 espécies de imagem. Em uma primeira instância, e é o que estamos detalhando aqui, existem as imagens movimento. Nós estamos basicamente interessados em nos aproveitarmos dessas teses de Bergson, Deleuze, para constituir, então, que o corpo que dança é o corpo-imagem em movimento. Vamos apenas, talvez, concluir que a dança dos corpos-imagens propicia o esclarecimento de alguns argumentos da sua própria confecção. O movimento de dança esclarece a relação indissociável entre estrutura e função, pois permite o entendimento entre o projeto de construção de um design e o seu resultado, o que implica em observar que algumas danças também se submetem a resultados prováveis e outras a previsíveis. Algumas danças trazem reflexões que esclarecem que o corpo não pode refazer uma ação, mas sim reorganizá-la. Nesse texto, vocês vão ter também algumas considerações da professora Adriana Bittencourt sobre o conceito de imagem-corpo na dança, que foi desenvolvido no livro homônimo, tá? Algumas conclusões bastante relevantes aqui, desculpe. Bem, como forma de propiciar atravessamentos e complexificar as proposições entre corpo e imagem, especificamente sobre o corpo-imagem da dança digital, considerou-se aqui então a concepção de imagem-movimento proposto por Bergson, mas apresentado e discutido por Deleuze em seu livro Imagem e Movimento, numa análise relevante para o campo da dança. Assim, refletir sobre a categoria de corpo como imagem e movimento na dança permite questionar também sobre a natureza das imagens do corpo nas mídias digitais. A dança, enquanto arte produtora de imagens, pode sim ser pensada e constituída como a arte dos corpos, imagens e movimento. Registramos que muitas vezes temos autores que trazem a dança com uma dualidade impeditiva entre corpo e imagem. Isto porque, quando se olha para um corpo que dança, se olha para a imagem que dança, sempre em movimento. Em se tratando do corpo que dança, suas imagens expõem seus modos de perceber e se comunicar, e, portanto, os modos como a dança comunica. Importa, então, problematizarmos tais questões quando se pensa a imagem no corpo. Negar sua materialidade física é alimentar a concepção de representação como algo que ocupa o lugar do outro. Na dança, é possível perceber que as imagens do corpo constituem seus modos particulares de configuração. Por isso, o movimento de dança, que seja um corpo-imagem que dança, seja em dança digital ou não, é primariamente um corpo-imagem. Assim sendo, a imagem da dança-movimento, a dança digital pode ser
traduzida como corpos imagens em movimento. Eu lanço ainda um transbordamento desse campo teórico de Deleuze para o que apresentará para vocês a professora Mirella Mise em seguida, sobre o conceito de corpo de duplo digital de Steve Dixon. O corpo-imagem, ele se insere e dialoga com esse conceito do duplo digital de Dixon, que vai ser nos oferecido pela professora Mirella. Eu agradeço aqui a escuta de vocês, espero que consigam aproveitar e fazer transbordamentos das questões teóricas aqui apresentadas. O meu e-mail pessoal que vocês podem escrever, inclusive para pedir esses artigos ou as referências da minha dissertação de 2000, da minha tese de 2008 e desse texto do Artec de 2019, é ludmilapimentel@hotmail.com. O Ludmila é sem I depois do D. Pois aproveitem o congresso, viva a UFBA livre, viva o congresso virtual da UFBA e oxalá os deuses protejam a nossa universidade. E o trabalho que estivemos assistindo se trata do trabalho Waves, desenvolvido pela Michele Arcanjo, bolsista de iniciação científica do Elétrico. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou Mirella Mise, professora da Escola de Dança da UFBA, atualmente coordenadora do Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo, LAPAC, e co-líder do Grupo Elétrico de Pesquisa em Ciberdança, juntamente com a minha colega, professora doutora Ludmila Pimentel. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar ao reitor por essa grande iniciativa de realizar o nosso congresso UFBA online dessa vez, já que estamos nesse momento tão difícil da pandemia, com tanto isolamento social, essa oportunidade única de estarmos trocando nossos conhecimentos entre colegas e alunos, agradecer aos técnicos que estão empenhados em desenvolver essas plataformas virtuais que estão dando a nós a condição de continuarmos trabalhando nas nossas pesquisas acadêmicas e nas nossas trocas. Enfim, vamos começar então a conversar um pouco sobre o tema que eu vou me deter hoje, que é eu vou trazer um diálogo entre a noção de duplo digital de Steve Dixon para falar um pouco sobre o conceito de corpo como interface na dança digital. No elétrico, nós costumamos trabalhar com dança digital partindo do princípio de que toda a dança que se atualiza nas interfaces entre as tecnologias digitais e o corpo são denominadas dança digital. Bom, a dança digital demanda um pensar coreográfico diferente do modo tradicional de composição em dança. Seus modos de fruição são diferentes. Eles não contemplam as especificidades técnicas, tampouco suas práticas e poéticas. Eu me interesso particularmente no campo de experiências aberto pela interface dança e tecnologia para a exploração de ideias composicionais em ambientes híbridos entre o real e o virtual. Coreografia, convencionalmente definida como sequência de passos e movimentos, informações espaciais, ganha aqui um contorno completamente diferente. O tratamento do espaço passa a incorporar as coordenadas físicas às coordenadas virtuais. O corpo dançante também passa a encarnar esse espaço híbrido e também se virtualiza e se atualiza. Além disso, o corpo dançante não é mais apenas o corpo humano do performer, mas outros tantos corpos, materiais ou virtuais, que compõem o movimento coreográfico e os corpos híbridos entre o humano e o digital.
vamos adotar como referência a noção de duplo digital de Dixon. Nós trazemos aqui um artigo que foi publicado nos anais da 6ª Conferência Internacional de Arte Digital em Portugal, em 2012, e é um conceito que nós vimos desde lá utilizando em nossas análises e procedimentos poéticos e técnicos dos processos de criação. O conceito de duplo de Dixon apresenta diversas possibilidades. Ele se apresenta, o duplo se apresenta nos ciborgues, nos avatares, nas interações via telepresença, nos espaços virtuais, nas realidades imersivas e místicas, nas instalações multimídia, uma série de formas de interação que promovem a transcendência do corpo físico através da hibridação com a máquina, promovendo a possibilidade de encarnação de outras identidades, de circulação por outras realidades, ou de estar ao mesmo tempo em diversos lugares, experimentando assim a ubiquidade espacial inerente ao nosso estágio contemporâneo. Artistas que trabalham com a tecnologia digital têm explorado uma gama de diferentes possibilidades de relações espaço-temporais e traduções de experiências sensórias e visuais na interação entre performance, público participante e espaços reais e virtuais. Há uma abordagem comum, um desejo de expansão dos limites físicos do corpo humano e do espaço físico circundante. Algo como um desejo de expansão da percepção e da consciência humana, para além desses limites. A tecnologia, traduzindo bits em imagens e sons, provê as ferramentas que dão asas aos desejos desses artistas que parecem se ocupar de um mundo místico, no qual seres e espaços feitos de matéria etérea, ar, luz, cor, passeiam entre imagens evanescentes. A representação do corpo nesses eventos artísticos se faz, na maioria das vezes, através do duplo digital, o qual revela uma matéria menos concreta do que costumamos pensá-la, uma matéria feita de informação e que se integra aos espaços físicos como inscrições, passíveis a constantes mutações e sujeitas a constantes reconfigurações. O conceito do duplo digital proposto por Dixon dá subsídio para que possamos refletir sobre essas performances interativas imersivas. Segundo ele, o duplo, como imagem digital que replica seu referente humano, tem sido usado para produzir uma variedade de diferentes formas de imitação e representação, as quais refletem a mudança de natureza e entendimento do corpo e self, espírito, tecnologia e teatro. E nós acrescentamos dança, teatro, artes performáticas, artes visuais, todas essas artes que integradas, interdisciplinares, interativas, compõem o que nós costumamos chamar da arte digital interativa. Lembremos aqui que um dos temas centrais do trabalho de Merleau-Ponty foi o entendimento dos processos de significação. E é aqui que nós vamos puxar essa relação do duplo digital com a forma como a fenomenologia merleau-pontiana entende o corpo e a noção de embodiment, e também a noção de embodiment relations, que nós vamos trazer com a pós-fenomenologia de Don Ider. São representantes da corrente da filosofia idealista clássica, nomes como Descartes e Kant, que sustentam que a realidade existe apenas na mente. O legado de Merleau-Ponty foi justamente ter unido o sensível e o inteligível, separado pela filosofia idealista reflexiva. Ponty, ele afirma o corpo como subjetividade em si mesmo. E é sob esse prisma que nós propomos o corpo como interface, o corpo como próprio locus da significação, na experiência estética da dança digital. Mas nós não propomos uma abordagem fenomenológica apenas, porque nós temos que lembrar que nós estamos lidando com sistemas humano-máquina. E nesse processo cibernético nós encontramos a contribuição valorosa do trabalho de Don Ider na sua pós-fenomenologia.
A nossa análise da dança digital adota, portanto, uma abordagem fenomenológica por conhecermos, como performers dessa arte, o corpo que dança. Em nossa experiência de aprendizado e eventual profissionalização na arte da dança, podemos empiricamente explorar o corpo no espaço, o corpo-espaço. No nosso trabalho em dança digital, experimentamos constantemente processos de criação nos quais temos o computador como parceiro criativo. A noção de corpo e o conceito de embodiment relations nos parecem traduzir filosoficamente a nossa experiência artística. Merleau-Ponty propõe que na relação entre o sujeito e o mundo há uma dupla encarnação, a do sujeito e a do mundo. Dessa forma, opondo-se à tese idealista, propõe a tese da encarnação, a qual entende que o corpo é um todo indivisível da consciência e é como totalidade que ele interage em seu ambiente. O corpo é o espaço mediador entre sujeito e mundo. Dessa forma, podemos pensar no duplo digital como essa dupla encarnação a que se refere Ponty. Mas como estamos tratando de uma dupla encarnação que envolve um sistema tecnológico de interação homem-máquina, como me referi anteriormente, trazemos a noção de embodiment relations de Don Ihde. Ihde afirma que na sua pós-fenomenologia, o embodiment toma o lugar do que na fenomenologia clássica se entendia como subjetividade. Embodiment, na visão de Ihde, continua sendo experiencial e também começa com a experiência em primeira pessoa, mas a sua noção de embodiment reconhece o papel central que ser um corpo tem para toda a experiência, atividade e conhecimento humano. Esse corpo não é um corpo qualquer, ele é particularmente estruturado para dar formas a tais ações, experiências e conhecimentos. O que leva a Ihde a concluir que a nossa experiência e conhecimento acontecem a um só tempo e estão sempre engajadas a uma situação vivenciada. Aqui nós chegamos então à descrição do conceito de embodiment relations de Don Ihde, partindo da observação de que o ser humano está sempre em uma situação interrelacional por meio de variações corporais em coordenação com outros seres do mundo. Ihde conclui: qualquer conhecimento que adquirimos é a um só tempo intersubjetivo e interobjetivo. Embodiment são, portanto, ações interrelacionais e relativísticas. São autoconhecimentos organismo-ambiente. Embodiment relations são ações humanas através de tecnologias. Nesse tipo de interrelação, o objeto tecnológico se torna transparente e ele é encarnado na experiência. Exemplo: andar de bicicleta, usar óculos, dirigir um carro e entrar em sistemas interativos de realidade virtual, em realidade aumentada ou realidade mistas. Na prática de criação de ambientes de dança digital interativos, o processo envolve sempre a comunicação entre o artista, o programador e o sistema tecnológico, sendo que o artista tem conhecimento da programação. A obra não é um objeto acabado a ser apreciado, mas sim um convite à experiência. Juntos, o trio programador, artista, tecnologia criam a obra em um processo de parceria, no qual o diálogo humano-máquina-humano conforma uma prática que, de acordo com Ihde, se dá através de relações de embodiment, pois há uma interpretação em via de mão dupla entre a pessoa e o sistema do processo interativo. O objetivo do trabalho de composição de obras interativas é criar um ambiente no qual o público encontre possibilidades de, através de seu movimento, estabelecer um diálogo com o sistema. O sistema deve ser programado de modo a despertar a curiosidade do público para adentrar o espaço da interação, da instalação, de modo que ele procure situar-se no ambiente e queira descobrir como funciona, estabelecendo assim uma relação de alteridade. Daí em diante, as regras do jogo devem começar a ser descobertas paulatinamente. A interação público-sistema se desencadeia como em uma improvisação, na qual ação e reação se tornam congruentes.
Na fruição de trabalhos de dança digital, o público improvisa com o sistema. O corpo-subjetividade em relação de embodiment com o sistema tecnológico é um corpo no espaço constantemente negociando entre o real e o virtual, negociando criação de sentidos. Não existe interatividade sem a consciência do ambiente e a resposta imediata dos participantes, o que requer uma atitude aberta à mudança para manter o fluxo de comunicação, uma relação hermenêutica para nós, uma relação cibernética. Eu vou aqui agora dar um exemplo de um trabalho que desenvolvemos há alguns anos atrás, por volta de 2015, que foi a instalação Being There, que foi criada através da criação de um ambiente 3D virtual, no qual o público participante, através do seu duplo digital, interage com objetos virtuais que respondem ao seu movimento. O desafio da instalação é diferente para cada participante. Alguns procuram manter os objetos no ar, outros tentam deixá-los cair para desintegrar, e ainda outros buscam justo o oposto, não colidir com seus duplos. E assim por diante, diferentes experiências, diferentes formas de lidar com o sistema. As escolhas se dão no processo interativo. Para nós, portanto, em instalações interativas de dança digital, o sistema que conforma o ambiente híbrido da instalação é encarnado na experiência do público. O objeto, nesse caso, o conjunto material que conforma o espaço da instalação, computador, projetor, superfícies de projeção, etc., e também a própria programação, é claro, se tornam transparentes. O objetivo do público no início será apreender o sistema, de modo a incorporá-lo. Desse modo, o corpo público se torna a própria interface. Pois eu espero que tenham gostado dessa apresentação. Estou deixando os links para os nossos textos e muito obrigado pela atenção e tenham um bom congresso e até mais. Espero nos vermos em breve presencialmente. Muito obrigada. Olá, bem-vindos todos e todas. Eu sou Marta Bezerra, professora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia e doutoranda do programa de pós-graduação em Artes Cênicas da mesma instituição. Estou fazendo parte desta mesa que traz a questão: que corpo é esse dos processos criativos, desses caminhos teóricos e metodológicos? E para ajudar a responder essa questão, vou compartilhar com vocês o conceito de corpo-território e tecido gravitacional que tenho desenvolvido através da minha pesquisa de doutorado, intitulada Corpo, Natureza e Educação Áptica, uma proposta ecossomática da sensopercepção através da dança. O corpo é o nosso território legítimo. É o nosso espaço de construção de relações com o mundo. É onde estabelecemos nossos limites e horizontes. Nos séculos XVI a XVIII, o corpo foi submetido a uma disciplina rigorosa, cuja natureza espontânea de ocupação do seu espaço no mundo foi reduzida e culminou numa sociedade de controle de massas no século XIX e XX. Neste período de 4 séculos, fomos atravessados por 2 descobertas sobre o espaço e a gravidade, que definiram de modos significativos modos de organização da sociedade no que diz respeito às suas crenças, valores e modos de organização social. Em meados do século XVII, 1687, Isaac Newton publica a Lei da Gravitação Universal. E em 1915, Einstein divulga a teoria da relatividade geral. Em apenas 228 anos, fomos influenciados por 2 modelos de conceituação do espaço. A teoria da gravitação universal entende que os corpos se atraem, e essa verdade ainda permanece vigente. No entanto,
Para desconstruir a ideia medieval de espaço finito, Newton propõe que o espaço é absoluto, infinito e repleto de matéria. Neste modelo, o tempo flui infinitamente. Tais princípios fundamentam o pensamento acerca da objetividade, determinismo e continuismo do paradigma cartesiano que alicerçou o desenvolvimento da racionalidade e do capitalismo. No início do século XX, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein coloca em questão a natureza do espaço e do tempo. Einstein defende a ideia de um espaço-tempo contínuo, ou quadridimensional espaço-tempo, e considera o tempo uma dimensão do espaço. Este novo paradigma nos traz a ideia de que a configuração do espaço é dinâmica, complexa e depende do movimento relativo dos corpos. Nesta perspectiva, temos duas visões de mundo completamente diferentes. Uma que acredita na invariabilidade do espaço e do tempo, e outra que propõe a noção de espaço-tempo dinâmico. Segundo o professor doutor em física Hélio Campos, o espaço não pode ser tratado como lugar onde os fenômenos ocorrem, mas sim como o próprio fenômeno. Nesta perspectiva, a gravidade resulta da deformação do espaço que se dilata em resposta ao movimento entre os corpos. Foi bem aqui, onde senti tudo começar. E é sobre processos e ciclos que essa história vem contar. O que eles dizem é que não podemos existir. Ou somos todos iguais, ou vamos nos destruir. E é em nome da sociedade que a minha individualidade precisa implodir. Neste espaço de fronteiras e horizontes, pretendo estabelecer algumas provocações sobre a dinâmica do tecido gravitacional, na perspectiva da decolonialidade e da multirreferencialidade, para que possamos entender o modo pelo qual o conceito de corpo-território está sendo elaborado na minha pesquisa de doutorado, que tenho realizado através do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. Seguimos todos em uma só cosmovisão. Cada um diga o que gosta. Cada um traga a sua proposta. O que você gosta. O que você gosta. E que ninguém, absolutamente ninguém, solte a nossa mão. Pois nós, só de resistirmos, já somos revolução. O corpo gravitacional se situa no entremeios deste processo histórico e faz do tecido gravitacional um espaço de oportunidade de insurgência e invenção, de descolonização do corpo e do comportamento. Elas são independentes do sistema que as criou, social, psicológico ou tecnológico. Elas têm vida própria. A verdade original ou fonte do comportamento pode ser repetida, ignorada ou contradita. Busca-se uma nova perspectiva de educação sensório-motora, capaz de transformar os valores que organizam o tecido social das relações humanas. O corpo-território inevitavelmente coabita em uma sociedade submetida a regras de controle, ao passo que trespassa suas próprias fronteiras e defende o território do corpo como direito inerente da vida e resistência. Constrói-se a partir da ideia de que todos os seres humanos, sem distinção de classe, etnia, gênero, crença e valores, são capazes de interagir, fazer escolhas inteligentes
e trocar informação com o mundo de forma natural e sustentável. A força de atração rege as regras de relacionamento. E o respeito passa a ser uma filosofia e uma conduta de participação no jogo. Pediu ajuda e não foi ouvido? Você também é um morador do território do silêncio. Todos são atratores gravitacionais e trocam de forma dinâmica de posições e relações de poder. Análogo ao conceito de tempo linear e espaço absoluto e controlado, a descrição da anátomo-política apresentada por Michel Foucault relaciona-se aos dispositivos disciplinares incumbidos de transformar o corpo em uma máquina a serviço da força produtiva. Essa subalternização vinculada aos processos de colonização do corpo tem sua origem na concepção de que podemos controlar o ser humano através do controle do tempo e do espaço. O que sara sua ferida? O que lhe é digno de nota? Como foi que tudo começou? Na perspectiva do pensamento decolonial de Kidiano, a ocupação não ocorre somente através da invasão territorial, mas, sobretudo, pelo extermínio de territórios culturais e identitários. Nesse sentido, o corpo, nosso legítimo território vital, perde a sua autonomia e o seu legítimo direito de vida e passa a ser controlado por um espaço-tempo dominado por forças superiores e por sistemas de controle social. O pensamento decolonial parte do princípio de que não devemos nos manter como vítimas de um sistema de opressão. Devemos, antes de tudo, nos propor a criação de pedagogias que possam alicerçar formas inventivas de descolonização do corpo e das culturas que foram subalternizadas. Neste tecido gravitacional, cujos territórios de identidade, liberdade de expressão, opinião e pluralidade trazem como fundamento a ética da alteridade, que em sua natureza conceitual tem a mesma origem do conceito de alteridade do filósofo Mikhail Bakhtin. O ser humano depende do outro ser humano para existir e se manter vivo no arquipélago social. A multirreferencialidade proposta por Adorno, enquanto metodologia de convívio com a complexidade deste espaço-tempo relativista de trocas de energia, nos apresenta também uma excelente alternativa de convívio com a diferença, a insurgência de um pensamento que desconstrua as memórias e imagens do corpo subordinados à modernidade e colonialidade, que marcou os últimos 3 séculos, que serviu para o desenvolvimento geopolítico dos legados eurocêntricos. A pluriuniversalidade defendida por Henrique Dussel concebe uma tessitura de relações onde o diverso e o singular coabitam o mesmo tecido gravitacional e se encontram no final da curva, quando todas as posições e relações de poder mudam e se alternam. O corpo-território gravitacional nos orienta para o entendimento do espaço como um fenômeno vivo, relacional e ético, e apresenta-se como proposta de metodologia para o desenvolvimento de processos criativos em dança que agreguem potenciais criadores, mantenedores da diferença enquanto recurso criativo. O corpo-território é um espaço de cosmovisões pluriuniversais, cuja estética é a própria ética compartilhada. Essa força de atração, quando verdadeiramente ativada nos corpos, enfraquece a energia competitiva do espaço infinito a ser sempre conquistado, vencido e dominado, próprio do pensamento cartesiano e colonial, e potencializa um espaço acolhedor de convivência e de respeito à outridade. Foi com este espírito que no semestre de 2019.2, ao ingressar como professora efetiva da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a professora Ágata Oliveira,
pude desenvolver nos componentes de processos criativos 2 e 4 uma experiência prática sobre a ocupação do espaço na perspectiva do corpo-território gravitacional. O trabalho final, intitulado de Cosmovisões e Corpo-Território, realizado pelos estudantes, destacou-se pelo caráter ecoperformático e decolonial. Foi possível exercitar a ética da outridade e o pensamento ecológico descolonizador do corpo durante todo o processo de criação, sobretudo por agregar alunos em momentos diferentes de suas trajetórias acadêmicas, por contemplar a expressão de múltiplas subjetividades em uma mesma proposta performativa e por experimentar o corpo em espaços plurirreferencializados por texturas naturais e urbanas. Um trajeto de muitas ocupações, reconhecimentos e reparações, todos interceptados pelo fio da vida que lhes colocou ali, naquele espaço-tempo entre pedras e memórias de muitos caminhos de opressão, traumas de longa duração, violência e atentado contra a liberdade. A performance Cosmovisões e Corpo-Território apresentou-se no 34º painel coreográfico da Escola de Dança e no projeto Ocupa IAC como uma performance de reinvenção de uma nova história, onde não seja mais possível a existência de campos de concentração e espaços de opressão da liberdade. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos Vinícius e eu sou formado em Artes e atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFBA, sob orientação da professora Ludmila Pimentel, e faço parte do grupo Elétrico. Bem, hoje eu estou aqui para falar, como todos na mesa, e um pouco da perspectiva de corpo, né? E a minha perspectiva de corpo é uma perspectiva que eu estou ensaiando, que eu estou construindo para a minha dissertação, e ela tem por nome Corpo Concreto. Então, bem, basicamente é uma perspectiva que ela se encaixa para os estudos da performance no campo das artes visuais, que é o campo onde eu me instalo, né, onde eu faço minhas pesquisas, e praticamente ela busca entender o corpo fora do deslocado do lugar apenas cênico, né, que é para onde a maioria das pesquisas às vezes se voltam. Ela busca entender o corpo enquanto visualidade, enquanto concretude possível da plasticidade, né? E eu gostaria de começar essa apresentação lendo um trechinho de uma crítica que o Ferreira Goulart faz à obra da Lydia Clark, que ela é um start para a gente começar a nossa discussão aqui. Então, diz assim: o homem contemporâneo escapa às leis da gravidade espiritual. Ele aprende a flutuar na realidade cósmica como em sua própria realidade interior. Ele se sente tomado de vertigem. As muletas que o sustentam caem longe de seus braços. Ele se sente como uma criança que deve aprender a se equilibrar para sobreviver. Basicamente, esse conceito ele se constrói no momento que eu passo a pensar a respeito do corpo na arte contemporânea, do corpo na contemporaneidade, entendendo, né, que esse corpo ele começa a ser ensaiado, ele começa a ser trabalhado a partir do final da Segunda Guerra, né? E ele eclode ali nos anos 60, 70, 80, ele vai sendo ali construído, né, tomando forma, e ele é um corpo totalmente preciso, que age sobre o mundo, justamente a partir da compreensão dos artistas de que houve uma mudança de paradigma, houve uma mudança de sensibilidade e que era preciso falar sobre essa mudança de sensibilidade causada pelo evento da guerra. E isso, obviamente, coopera para o estatuto do desenvolvimento da arte contemporânea e da performance. Então, a acertada crítica de Ferreira Goulart de 1960 capta o espírito da arte, desenvolvida não apenas por Lydia Clark naquele momento,
mas de um amplo conjunto de artistas daquele período. A arte que sempre se agarra a seu contexto e é capaz de descrever o espírito da época, como afirma George Colley, demonstra as complexas transições do universo da representação. Então, o primeiro era isso, é situar de que é um grupo de artistas, né? Eu usei apenas a crítica de Elijah Clarke enquanto uma forma de demonstrar o quanto dentro do movimento abstrato esse corpo ele já se ensaiava, né? Ele já ensaiava as suas motrizes, que é o seu contato com o espaço, como o espaço influencia nessa obra de arte, porque no caso da minha pesquisa, o corpo e o espaço eles são muito importantes, porque eu entendo que o espaço ele modifica totalmente, né? Então, quando eu proponho que o meu trabalho ele aconteça no espaço urbano, é justamente porque eu estou tomando as noções que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que a Elijah Clarke tinha, do espaço arquitetural enquanto espaço que causa uma instabilidade no artista, né? Que deixa o artista ali sem um lugar em específico, mas justamente em uma construção dinâmica, porque a obra ela vai ser construída dinamicamente por causa da movimentação do espaço na rua, que é totalmente diferente do espaço da galeria, né? Que eu gosto de chamar de um espaço in vitro. Então, Elijah Clarke, Elliot Sick, Elijah Pape compõem o quadro de artistas pertencentes ao movimento neoconcreto, movimento carioca que se opõe à rigidez ao movimento concretista paulista e que em seus trabalhos buscavam renovação no contexto brasileiro, da arte brasileira. Eles queriam uma arte mais livre, né? com a abertura lírica maior. As mudanças de paradigma no cenário da arte brasileira que ocorre do final dos anos 50 até meados dos anos 80 configuram a busca pela renovação, mas curiosamente coadunam com a inserção do corpo e o reconhecimento da performance e arte quanto linguagem artística autônoma. Ao lançarmos um olhar histórico a respeito dessa movimentação e a entrada do corpo na obra artística, somos evidentemente levados aos então recentes regimes autoritários, repressões políticas e a constante tensão instaurada não apenas aqui, mas também fora do mundo. Então, como eu falei, o evento da Segunda Guerra é um marco importante para o estudo dessa noção do corpo concreto, porque justamente é esse momento de repressão que gera nos artistas essa necessidade de explorar o corpo, né? Enquanto uma camada última de significância, enquanto a camada última de potência para poder expressar-se. Caminhando poeticamente nesse período, não é difícil encontrar as consequências do mundo pós-guerra e a emergência de novos modos estruturantes para o fazer artístico. Um grande exemplo desse corpo insurgente é o grupo acionista de Viena, que ao longo dos anos 60 vinha realizando atos subversivos, tanto do ponto de vista artístico quanto moral. Do mesmo período surge a corrente minimalista, que apesar de conversar totalmente com o concretismo, no que diz respeito ao novo racionalismo e um apego ao geometrismo, revelam novas formas para o pensamento artístico em relação à percepção e ao impacto do ambiente na fruição da obra. É desse contexto que urgem minhas primeiras observações a respeito do corpo concreto. Essa noção analítica é desenvolvida a partir de questionamentos presentes na minha pesquisa de mestrado em andamento, como eu falei. Dessa forma, perguntas como: que corpo é esse que se apresenta e dialoga com a arquitetura dos espaços? Qual o passado, o contexto que ele pertence e como ele impacta na construção da contemporaneidade? Elijah Clarke, em uma de suas falas, relata que o espaço arquitetural subverte tudo aquilo em que o artista havia experimentado antes, ao mesmo tempo em que relata uma dissolução dos paradigmas sociais da arte, na relação do espectador com o objeto artístico. Dessa maneira, o corpo aqui é entendido a partir da sociologia do corpo proposta Dessa maneira, o corpo aqui é entendido a partir da sociologia do corpo proposta por David Le Breton em seu livro A Sociologia do Corpo. Assim, o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída, como ele afirma. O encontro promotor de instantes aqui se revela enquanto potência para a performance. Sem ele, ela se dilui e transforma-se em representação, mera simbolização expressiva. Dessa forma, até aqui o entendimento construído aponta para esse corpo enquanto sistema de relações aberto. Já a ideia de concreto parte das bases do minimalismo.
Assim, a partir da crítica de Barbara Rose, o entendimento dessa concretude se dá pela renúncia. Essa renúncia, relata ela, já vinha sendo trabalhada por Duchamp e Malevich, que, buscando explicitar as mudanças na sensibilidade artística, discutiram o abandono de uma ideia de uma arte complexa e lentamente abriram caminhos para o uso de novos materiais, incluindo o corpo. O aspecto vazio relatado pela crítica e o abandono da representação pelo minimalismo permitiu o entendimento do lugar da obra artística no espaço. Esse fenômeno de recepção o aspecto vazio relatado pela crítica e o abandono da representação pelo minimalismo permitiu o entendimento do lugar da obra artística no espaço. Esse fenômeno de percepção da obra rente ao espaço gerou o conceito de escultura enquanto objeto gestáltico, que interpreta o objeto de arte, através de Robert Morris, associando com o contexto arquitetural o mesmo contexto apresentado por Lydia Clark em suas reflexões. Unindo essas duas noções, pode-se compreender o corpo concreto enquanto um sistema de relações carentes de novas significações vinculadas a um espaço, que ressignifica os atos a partir de exposição à precariedade. Essa precariedade de origem orgânica, natural, processo de desautomatização não apenas do olhar, mas também as da dimensão relacional e fenomenológica. Como reflete Lydia Clark, não mais a obra modifica o espectador, mas a relação dialógica que se estabelece no encontro entre performer e público transforma-se em ferramenta para a ativação do estado precário de maneira autônoma. Assim, ele descobre o efêmero por oposição a toda espécie de cristalização. Agora o espaço pertence ao tempo continuamente metamorfoseado pela ação, como afirma Lydia Clark em 1980. Olá a todos, eu sou Doroteia Bastos, sou professora do curso de cinema da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, em Cachoeira, onde atuo principalmente na área das teorias da imagem e direção de arte. E sou integrante do Elétrico, grupo de pesquisa em ciberdança há quase 10 anos. Hoje eu vou apresentar um recorte da minha pesquisa sobre o corpo e experiência estética, uma pesquisa que teve início ainda no mestrado, no programa de pós-graduação em dança da UFBA, e que foi continuada no doutoramento, no curso de Média Arte Digital da Universidade do Algarve, conjunto com a Universidade Aberta de Portugal, e também no doutoramento em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para a discussão dessa mesa redonda, eu trago essa investigação em relação ao trabalho criativo de Maya Deren e a abordagem do conceito de experiência estética. Ela contribui para essa discussão sobre o corpo dos processos criativos, os deslimites conceituais e metodológicos desse corpo que dança, no caso de Maya Deren, esse corpo que dança na tela, e que é uma obra que não é apenas uma fonte para minha pesquisa, mas também uma inspiração para a minha prática artística. Quem tem a oportunidade de pesquisar sobre Deren acaba percebendo que os processos envolvidos para sua criação iam muito além das questões técnicas. Apesar de ela ser uma exímia manipuladora das tecnologias que utilizava, não podemos falar do processo criativo de Maya Deren sem pontuar que ela trabalhava com cinema que, de acordo com as suas próprias palavras, servia ao propósito de criar experiência a partir de uma transfiguração do movimento, o que extrapolava a ideia do movimento do corpo como um movimento meramente funcional. Então ela tratava o corpo sempre com uma intenção criativa. E particularmente há 3 filmes que despertam em mim um maior interesse como pesquisadora e artista e que, em certo aspecto, também marcam diferentes estágios da sua produção e do seu processo criativo, que são Matches of the Afternoon, de 1943, A Study in Choreography for Camera, de 1945, e The Very Eye of Night, de 1958. E Matches of the Afternoon foi a primeira e mais conhecida obra de Maya Deren e significou um marco para o cinema experimental e para as relações entre dança e cinema, explorando aspectos sensoriais através de passagens oníricas que acabou sendo uma marca do seu trabalho. E ainda hoje, esse filme traz muitos questionamentos e provoca uma experiência que ultrapassa a mera tentativa de entender uma linearidade. E essa experiência é trazida através do corpo. Um corpo-imagem, inclusive, que é um conceito abordado anteriormente pela professora Ludmila Pimentel.
E ainda acrescento que essa experiência a que eu me refiro é uma experiência do corpo e no corpo. E aqui já trazendo um dos pontos da minha tese, em que entendemos que isso seja decorrente de um hibridismo do sujeito com o objeto, nesse caso, o corpo com a tecnologia da imagem. E também considerando que a experiência estética ela passa a fazer parte desse cenário quando esse corpo tem uma relação tal com o objeto que não se trata de algo que está externo a nós, mas de algo que nos invade e que passa a pertencer a nós e em nós. E isso é percebido no processo criativo de Maya Deren e na nossa forma de criar relação com essas imagens também. E acaba sendo o mesmo que acontece no outro filme, o segundo filme que eu trago, que é A Study in Choreography for Camera, de 1945. É um filme que se tornou uma das obras mais significativas de Maya Deren em relação ao estudo da dança, do corpo, e de grande relevância para o estudo da interação, né, entre esse corpo e o cinema, e que Maya Deren consegue reconfigurar realmente a dança. E é possível observar o corpo do bailarino na tela, que é um duplo, que é um conceito já trazido pela professora Mirella Misi também nessa mesa, e nesse caso um duplo do corpo que é explorado a partir da tecnologia da imagem, através da manipulação do tempo e do espaço. E Maya Deren, quando ela trata do seu processo de criação, ela diz que esse processo ele tende a ultrapassar o desenho do movimento. Isso para que a gente possa pensar e estabelecer os padrões que vão compor uma unidade entre o movimento do corpo, o dançarino e o espaço. Isso porque, né, para buscar não condicionar esse corpo desse dançarino ao espaço teatral, o que inclusive foi uma de suas preocupações ao fazer os seus filmes. E é possível perceber realmente essa preocupação e esse interesse em extrapolar os limites, principalmente os limites físicos, em todas as suas obras. Mas é notório que esse é um dos filmes em que essa característica é mais evidente. Tem um outro ponto também que merece destaque nessa obra, que é a disposição dos elementos visuais, como a escolha do próprio cenário, que permitiu que fossem feitas imagens em ambientes internos e externos do museu, e que também possibilitou a execução dos movimentos que Maya Deren elegeu para compor a obra. Por exemplo, a sequência que, segundo ela mesma, ela demonstra como a câmera pode colaborar com a criação do movimento em dança. E que também é uma característica, é uma passagem que pode ser percebida no terceiro filme, que é trazido como exemplo, The Very Eye of Night, que foi a última obra e, na verdade, uma das poucas que ela chegou a concluir. E para Maya Deren, o ato criativo ele é válido sempre que existam e enquanto existam ideias que de alguma forma sejam diferentes das que já estão postas, porque isso proporciona, segundo a própria Maya Deren, uma nova experiência para aqueles que acessam essa obra, né, essas ideias. E para isso, Maya Deren teria encontrado no seu processo de criação, a partir do corpo e nas expressões visuais, respostas que não seriam possíveis apenas com a linguagem escrita. E aí a gente vê que ela trata de um processo que abrange, no entendimento, no caso desse filme especificamente, também a virtualização do corpo, que acaba gerando uma dança etérea, né? A virtualização do corpo também, que já foi abordado aqui em outros conceitos. E a esse processo de virtualização somam-se as próprias experiências do corpo, que aí já é uma ideia que nos remete a Pierre Levy, que chama de movimento mesmo do devir outro, né, o que ele chama de heterogênese do ser humano. E esse corpo virtualizado, nesse filme, ilustra o processo de passagem a um ambiente em que o corpo não possui limites físicos e no qual a subjetivação está em constante implicação com os aparelhos técnicos e se modifica a partir dessa conexão. São exemplos de 3 filmes, né, de Maya Deren, e é interessante pontuar que quando Maya Deren criou esse filme, o The Very Eye of Night, ela já havia percorrido diversas técnicas, vários temas, enfim, possibilidades cinematográficas várias, e a sua preocupação já estava assentada no ser humano, né? Era um momento
bem diferente de processo criativo de Maya Deren, até por conta das suas experiências em termos de espiritualidade, e a preocupação dela estava nas possibilidades de levar para a tela o que ela chamou de ação metafísica da mente humana. Então, nesse curta, os corpos no espaço eles estão dispostos e entrelaçados de modo a produzir novos corpos, novos duplos, novas relações, o que acaba criando a narrativa a partir do movimento do corpo, que é uma característica bem geral dos filmes de Maya Deren e que se inicia na geração das imagens, mas que não se limita a elas, né? Que a própria Maya Deren coloca isso, que o cinema ele parte das imagens, mas não se limita à ideia de geração de imagens. E aí, mais uma vez, nós encontramos Maya Deren problematizando esse espaço e o tempo por meio de um jogo onírico, e também uma forte característica, né? Só que nesse caso de corpos sem gravidade, que dançam e se mesclam, ultrapassando as barreiras físicas do que a gente considera a tangibilidade, né, dos corpos. O fato é que, independentemente do estágio em que se encontravam, as obras de Maya Deren são uma fonte realmente para o estudo do corpo no audiovisual. Seus filmes realmente marcaram a trajetória do cinema experimental e nos levam a um novo pensamento sobre arte e as tecnologias da imagem em movimento. Eu costumo dizer que Maya Deren esculpia seus filmes, né? E quando ela fazia isso, ela encarnava suas próprias características, os seus pensamentos e o seu próprio corpo junto à obra que ela realizava. E nisso, aí já estamos falando de um processo criativo do corpo, num processo de fluidez, de movimento, mas também de ruptura, em que Maya Deren imprime um novo movimento criativo, que atualiza, extrapola conceitos, inclusive conceitos que ainda estariam por vir, né? Fazendo referência a uma experiência estética no corpo e também a partir dele. E é esse pensamento sobre as presenças contemporâneas do corpo que também acaba trazendo novas perspectivas para o entendimento da arte, a partir desse corpo complexo, que parte das ideias de memória, linguagem, comunicação, poética, e que rompe com a ideia do corpo como um lugar de passagem, e abraça mais o pensamento reflexivo, a relação sensível entre o corpo e a obra audiovisual. E, no caso, especificamente sobre esse recorte da investigação, a experiência estética se dá a partir da geração dessas novas dramaturgias corporais. E na obra de Maya Deren, por exemplo, esse movimento emerge do próprio investimento afetivo do corpo, gerando continuidade e constante modificação da própria experiência. E aí, nesse caso, considerando os processos que o sujeito estabelece em seu contato no mundo e com o mundo que o cerca, que em última instância é o próprio corpo. Bom, esse foi um pequeno recorte dessa investigação que apresento aqui, e sintam-se convidados para uma conversa. Então eu deixo meu e-mail, doroteabastos@gmail.com, para falarmos de corpo e cinema, do trabalho de Maya Deren e tantos outros assuntos e conceitos que venham a surgir dos desdobramentos dessa investigação. Eu aproveito e agradeço imensamente à UFBA por proporcionar esse espaço de apresentação e diálogo, e também ao Elétrico, Grupo de Pesquisa em Ciberdança, por ser um grupo ativo, produtivo, inspirador, e que possamos seguir juntos em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigada a todos vocês e espero que a gente se encontre em breve. Olá, eu me chamo Amanda Rocha, sou artista visual, atualmente doutoranda em dança na Escola de Dança da UFBA. Tenho como título provisório da minha pesquisa de doutorado Corpos Impossíveis, Objetos Híbridos Performáticos a partir de Elijah Clark. Meu mestrado foi em Artes Visuais, na Escola de Belas Artes da UFBA, e eu tive como título da minha pesquisa Diários Visuais Sonoros, que girou em torno da produção de diários artísticos. Então, eu preparei um texto para esse encontro, para essa mesa redonda, que eu peço licença para ler, fazer a leitura desse texto. Criar um corpo. Considerações sobre o corpo na trajetória de Elijah Clark. No meu processo de pesquisa, desenvolvi um trabalho com vestíveis, o qual me aproximou de modo surpreendente com a temática do corpo,
Os vestíveis me convidavam a vesti-los, e a partir daí a performance passou a ser uma linguagem do meu interesse. Os artistas brasileiros Hélio Oiticica e Lígia Clark já eram referências na minha dissertação, pelo fascínio que despertaram pela sua originalidade, abordagem não estetizante, seu teor afetivo e capacidade de suscitar inquietações no público. Interessada em dar seguimento ao meu processo de descoberta com os vestíveis e o corpo, decidi então estudar mais a fundo o trabalho de Lígia Clark, com o qual tenho uma identificação especial. Escrevo essas considerações porque descobri que Lígia Clark dá voz a muito do que sinto, persigo e vivo na minha trajetória como artista e ser humano. Isso eu chamo de objeto relacional porque, na realidade, ele não tem uma relação, ele só tem relação com o sujeito. De per si, ele não tem qualidade nenhuma. Ao ler seus escritos, observo que essa artista era tão visceral e honesta em suas investigações que sua vida e sua obra se interpenetravam completamente. Assim, ela foi capaz de nos dar uma tradução do impossível do corpo, esse corpo Moebius paradoxal, sem dentro e nem fora. As aproximações que se seguem são feitas a partir da leitura de alguns de seus escritos, tão importantes no diálogo com suas obras. São considerados, esses escritos, eles próprios um prolongamento de sua prática artística, e que contém a potência e a coragem do discurso em primeira pessoa, uma escrita intensa e quase tátil. No dia 1º de novembro de 1963, Lígia constata que tudo o que ela havia feito anteriormente como artista era nada diante de sua nova descoberta, o espaço afetivo, que diz respeito ao que ela compreende como o dentro é o fora. A obra não é meramente um objeto, é um organismo vivo. A ideia de processualidade aliada à noção de obra como organismo vivo é observada nas suas constatações sobre o tempo e o espaço. Cito Lígia. É a lição do precário contra toda espécie de cristalização do fixo, da esquematização. A forma dentro do espaço já não existe. O espaço é o tempo que o ato transforma sem cessar. Fecha aspas. Lígia converte o tempo e o espaço em uma só coisa plástica que se transforma na ação que constrói sentidos móveis. Aqui, sujeito e objeto não se diferenciam, o que implode a noção de domínio e hierarquia do homem sobre as coisas. Lígia foi pioneira também na ruptura do isolamento da figura canônica do artista, propondo obras que podiam ser tocadas, experimentadas e transformadas pelo público. A respeito deste gesto, sua obra passa longe de qualquer automatismo ou aceitação acrítica por parte do público. Suas proposições eram um convite para acessar a sensibilidade e o auto-redescobrimento do ou da participante. Aqui o corpo é entendido como entidade a ser redescoberta de sua condição fragmentada para uma totalidade, por uma via ética que entende o corpo como casa. A metáfora da casa, tão presente em seu pensar, explícita em seu trabalho A Casa é o Corpo, de 1968, nos remete a uma noção ampliada ou estendida do corpo que se configura como um espaço onde se habitar, espaço que se constrói na relação com o mundo. Corpo-espaço fenomenológico que escapa à compreensão mais básica de que o corpo é tal e qual pernas, braços, tronco, cabeça, etc. Nessa perspectiva, o sujeito, através de suas relações com o mundo, se estende a ele, à medida que os objetos de suas relações vão sendo incorporados, tornando-se parte do seu próprio corpo. Em seus escritos, a artista demonstra um sentido de liberdade em suas ações, ao dizer que não se sente impelida a fazer qualquer coisa por fazer. Afirmação esta que nos leva a considerar a natureza revolucionária de sua recusa à lógica de consumo e reificação do corpo, decidindo trabalhar de acordo com seu desejo. A ética se sobrepõe a pressões externas e à força negativa dos padrões. Isto está implicado no modo como o artista lida com seus temas.
Lygia Clark não estetiza o corpo. Alguns poderiam olhar algumas de suas obras e sentir um certo estranhamento, não identificando ali uma configuração familiar. Isto porque o sentido de suas obras e proposições se encontra no cerne da experiência e da experimentação, de modo que ficaria difícil compreender a obra sem adentrar o seu processo de construção interior. Isso significa dizer que a obra de Lygia Clark não é unicamente para agradar os olhos, mas para acessar sua sensibilidade. Germinar beleza na percepção do mundo. Importante contextualizar a sua participação fundamental no movimento neoconcreto, surgido no Brasil no final dos anos 50. Movimento que é formado por artistas e teóricos como uma resposta aos rumos que vinham tomando o concretismo no Brasil. Traz entre suas motivações a ruptura com tendências como o racionalismo exacerbado, o cientificismo, tecnicismo e o consumo, voltando suas preocupações para o sujeito, o corpo, as relações, muito influenciado pelo pensamento fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty. Não concebemos a obra de arte, isto é uma citação do Manifesto Neoconcreto, não concebemos a obra de arte nem como máquina, nem como objeto, mas como um quase corpus, isto é, um ser cuja realidade não se esgota nas relações exteriores de seus elementos. Um ser que, decomponível em partes pela análise, só se dá plenamente à abordagem direta, fenomenológica. A tentativa de escapar da rigidez das formas geométricas e do plano está presente na primeira fase da artista, de onde ela vem progressivamente se desvencilhando de padrões formais, chegando a uma solução promissora com sua série Bichos, esculturas metálicas dobráveis e manipuláveis que sugeriam a ideia de uma obra viva. Cito Lygia. Agora sei o porquê da minha luta dilacerante em relação ao plano. Está na mesma relação da minha luta entre vida e arte. Nessa luta dilacerante, Lygia encontra um sentido de síntese no corpo. Quando ela se dedicará à criação de objetos sensoriais, roupas, máscaras, que proporcionarão a experiência imersiva do ou da espectadora. Poderíamos afirmar que sua elaboração em torno da questão do corpo se inicia com sua intenção explícita de romper com os limites do plano e da moldura, aspirando a integrar a obra no espaço arquitetônico. A centralidade do corpo no seu processo se evidencia em uma carta escrita para o crítico de arte e curador inglês Guy Brett, em 1967. Nela, a artista comenta sobre seu último trabalho, Roupa, Corpo, Roupa. Cito Lygia. Os capuzes que cobrem quase completamente seus olhos tornam a experiência totalmente sensorial. Como você pode ver, o corpo é o problema. Eu uso a roupa apenas para desnudar o corpo. Lygia escreve um texto, O Breviário do Corpo, no qual apresenta a sua experiência corporal com o mundo, na qual metáforas, bichos e objetos compõem a narrativa de um corpo fragmentado em mãos, olhos, pés, boca. O mundo é descoberto por estas portas da percepção que não conhecem o limite da pele quando sentem e percebem o outro, o estranho. Ambientes naturais, como o pântano, são usados na construção de um corpo espaçoso, dotado de regiões e climas distintos. Por fim, Lygia revela um corpo vagina, abrigo poético que engole o mundo. É nesse engolir que reside a operação de hibridação, que gera um outro corpo, um organismo vivo. Vejamos isso nas palavras de Sueli Ronick. Esses estranhos objetos, criados por Lygia, têm o poder de nos fazer diferir de nós mesmos. Fecho aspas. Assim, lançamos um olhar contemporâneo a um passado tão recente quanto ressonante, que, se limitado no tempo histórico, é imenso ao nos legar obras como a de Lygia Clark, que foi, sem dúvida, um artista além de seu tempo, e até hoje é para a arte uma fonte de inspiração e um mistério. As últimas obras e conceitos de Clark, por fim, nos revelam o corpo criativo nas relações sensórias
estabelecidas pelo sujeito experimentador, de modo que podemos pensar a configuração de outros corpos possíveis pautadas numa metodologia do afeto e da paixão. E assim finalizo a minha apresentação. Gostaria de lançar também uma reflexão para quem estiver assistindo acerca do que está entre o sujeito e o objeto, pensando nessa trajetória de Lygia Clark, quando o objeto não está mais na condição de mercadoria, de consumo e utilidade, ele é expatriado dessa condição reificada de objeto, e também, tampouco, ele é uma obra de arte canonizada, uma obra de arte tal qual. Até porque Lygia Clark chega um momento que não considera mais a sua obra como arte propriamente dita. Tamanha o seu transbordamento, tamanho o transbordamento das suas operações hibridizantes. Sueli Ronick hoje já defende que talvez Lygia tenha se equivocado nessa sua própria exclusão da condição de artista, dizendo que não fazia arte, quando ela começou a fazer as sessões terapêuticas dela com os objetos sensoriais. É que Lygia estava entre a arte e a terapia, entre a arte e a vida. Ela se permitiu tantas experimentações, ela saiu tanto do que se esperava, né, dos padrões, que definitivamente gerou algo novo. E definitivamente também descondicionou os objetos da sua condição de objeto. Tanto que, será que podemos dar um outro nome a isso? Será que podemos identificar nesse espaço entre sujeito e objeto algo que melhor defina esse trânsito, esse objeto em trânsito, esse objeto permeável, limítrofe? Será que é uma coisa? O que será isso? Então, essa é apenas uma provocação e finalizamos aqui nossa mesa redonda. Obrigada a todos e todas que assistiram. E nossos e-mails estão disponibilizados e também nas mídias sociais, caso queiram acompanhar mais de perto o trabalho de cada uma de nós aqui.